Eu vou te ensinar a criar uma função aqui passo a passo para você automatizar a geração dos seus gráficos, qualquer tipo de gráfico. Você vai criar a função uma vez, pode salvar, guardar e utilizar em qualquer análise, qualquer tratamento de dados, qualquer data frame. E essa função vai te gerar diversos gráficos de forma automática. Ficou muito top esse conteúdo que eu preparei para vocês. Vamos lá começar então, vem comigo. Aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, como de costume, a gente vai importar o Pandas, vamos importar o Matplotlib e vamos importar o Seaborn. E aqui a gente vai colocar o pd.setOption, tanto o display.maxColumn como o display.maxRows. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas vou dar uma breve resumida aqui. O Pandas, como vocês já sabem, é uma biblioteca do Python que ela serve para a gente fazer inúmeras coisas, tratar dados, analisar dados e mais uma infinidade de coisas. O Matplotlib e o Seaborn é para a gente gerar tipos de gráfico, para a gente gerar nossos gráficos. E aqui, essas opções é simplesmente para a gente criar aqui a barra de rolagem quando o nosso data frame for muito grande. Então aqui eu estou te explicando essa parte aqui bem resumido, porque o nosso objetivo aqui é focar na automatização dos nossos gráficos. Você vai ver que vai ser muito top e vai te ajudar muito isso aqui. Primeira coisa agora, vamos importar nosso conjunto de dados. Vamos colocar aqui um data frame chamado df_dados, que vai ser igual ao quê? Ele vai receber o pd, que é o nosso pandas, .read Excel, que a gente vai carregar um arquivo do Excel e entre parênteses e entre aspas a gente vai colocar o nome do nosso arquivo, que nesse caso chama dados_crédito.xlsx. É uma planilha do Excel que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Pode ficar sossegado que eu vou deixar disponível também na descrição do vídeo todo esse material. Então vamos importar aqui o nosso pandas, pronto, já carregamos. Vamos importar então aqui o nosso conjunto de dados, carregamos e agora vamos dar uma olhada no shape. O shape é para quê? Para a gente ver as linhas e as variáveis, observações e colunas. Então olha lá, 4.000 registros, 4.000 linhas, 4.000 observações, 17 colunas ou, como é mais conhecido aqui na nossa área de ciência de dados, 17 variáveis. Vamos dar um head aqui no nosso arquivo para a gente ver as primeiras linhas. Então nós temos todos esses campos aqui no nosso conjunto de dados, no nosso data frame. Até aqui, tranquilo. Aqui, vamos só dropar essa coluna aqui, ó, código do cliente, porque isso aqui é um ID de cliente e a gente não vai utilizar. Então com o comando drop, entre parênteses, o nome da coluna, o axis 1 que a gente quer dropar a coluna, é o eixo 1 que é coluna, e o inplace igual a true é para ele já fazer e atualizar o nosso próprio df dados. Vamos executar, pronto. E agora, se a gente visualizar aqui o tipo das nossas colunas, então a gente tem aqui o nosso conjunto de dados que ele vai do índice 0 até o 15, ou seja, nós temos então 16 colunas agora, porque a gente tinha 17 e a gente excluiu uma. Então nós temos 16. E aqui os tipos das variáveis. Tá vendo que o object aqui é string, tá? Então nós temos string e números inteiros e números float. Até aqui também, ok, tudo como de costume. Agora as coisas vão começar a ficar mais interessantes. Por quê? Se a gente fosse gerar um boxplot, tradicionalmente, como que a gente faria? O SNS, que é o nosso Seaborn, .boxplot, e aí entre parênteses a gente passaria aqui data, que é o parâmetro dele data, que são os dados. Quais são os dados? O nosso df dados. E aqui a gente quer gerar o y, porque a gente quer ele na forma vertical. Se a gente quisesse horizontal, a gente colocaria x. Então, y igual qtfilhos. Vamos gerar o boxplot só da variável qtfilhos. Vamos executar. Aí você pode falar, pô, mas para gerar um boxplot aqui é rápido, é uma linha de código. Sim, é rápido, mas aqui é um data frame pequeno de exemplo e nós temos 16 colunas. Então, se você quiser gerar 16 gráficos para fazer a sua análise, o que você teria que fazer? Você precisa gerar aqui linha por linha, concorda? Tanto das variáveis numéricas como das variáveis categóricas. Geraria boxplot, histograma, countplot, mas tudo linha a linha. E se fosse um data frame de 100 variáveis, de 150 variáveis, a gente iria escrever linha por linha para gerar os gráficos? É um trabalho que fica moroso e a gente acaba perdendo um tempo que a gente pode automatizar esse tempo, ganhar tempo. Então a gente pode unir aqui a força da linguagem de programação Python com o nosso conhecimento de ciência de dados para gerar tudo de uma vez.
E como que a gente vai fazer isso? É isso que eu vou te ensinar agora. A gente vai precisar, no total, criar 3 funções. Uma para a gente obter as variáveis que são numéricas, uma função para a gente obter as variáveis que são categóricas e a terceira função que é onde efetivamente vai gerar os nossos gráficos. Mas isso vai servir para você em qualquer data frame. Em todos os seus trabalhos você vai copiar essas funções, vai salvar e vai executar, que você não vai precisar alterar nada, somente o número de colunas, a quantidade de colunas que você tiver de acordo com cada data frame. Então olha lá, primeira coisa aqui, a gente vai obter as nossas variáveis numéricas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar inicialmente uma lista vazia. Então aqui a nossa lista vai chamar lista variáveis numéricas, igual abre e fecha colchetes, porque a gente está declarando que é uma lista vazia. Se você ainda não tem muito conhecimento de listas, não se preocupe, eu vou deixar um link aqui na descrição, bem detalhado, que só fala de listas. Depois vale a pena dar uma olhada para você também entender melhor como trabalhar com as listas. Aqui eu vou focar mais nas funções que vão criar os nossos gráficos de forma automática. Então olha lá, que a gente já declarou a nossa variável aqui de listas vazias, e aqui a gente vai declarar a nossa função. Def, a nossa função vai chamar variáveis numéricas. Abre e fecha parênteses, 2 pontos. Primeira coisa da nossa função, quando ela for executada, ela vai limpar aqui, ó, se tiver alguma coisa já preenchida, ela vai limpar, ela vai deixar vazia. Então por isso que a gente põe aqui, ó, listas variáveis numéricas, que é a nossa lista, ponto clear. Clear é o método que faz a limpeza da lista, apaga tudo que tem dentro dela. E aqui um detalhe importante, não esqueça de colocar, ó, abrir e fechar o parênteses, porque senão não vai funcionar, não vai dar erro, só que não vai funcionar. Aí às vezes você pode ficar batendo cabeça procurando aonde está errando e é simplesmente por causa aqui do parênteses. Então como esse clear já é uma função nativa do próprio Pandas, então por isso que a gente tem que abrir e fechar o parênteses. E agora aqui a gente vai fazer uma interação com for em todo o nosso data frame. Então a gente vai colocar for i in df dados, que é o nosso data frame, ponto columns. Quais colunas? Da 0 a 15. Então, ó, quais colunas são da 0 a 15? Todas, tá vendo? A gente coloca, ó, da 0 até a 15, todas as colunas. E aí, a gente coloca aqui, ó, ponto to list, que ele vai transformar isso para uma lista. Aqui dentro do nosso for, é onde a gente vai colocar um if para fazer o seguinte. If dados, df, underline dados, ponto, dtypes. O que é o dtypes? O dtypes é o tipo da nossa variável. Então, se o tipo da nossa variável, por que o i aqui entre o colchetes? Porque a gente está pegando o i que o for está passando. Então, primeiro ele vai passar ali na coluna 0, vai fazer na coluna 1, na coluna 2. E aqui o i é porque aqui ele vai representar o nome da coluna que ele está pegando, que ele está passando no momento. E a gente vai perguntar aqui, ó, if, se o tipo dessa coluna for igual a int64 ou o tipo dessa coluna for igual a float64, significa que é o quê? Que é numérico. Então a gente vai fazer aqui, ó, lista underline variáveis underline numéricas ponto append. Vamos inserir dentro da nossa lista, que até então está vazia, aquele nome de variável. Por quê? Significa que aquela variável é numérica. Aqui, esse print que eu deixei comentado, se você depois quiser tirar o comentário e ver, é só para você acompanhar. Na medida que ele está fazendo for, ele vai te mostrando cada variável que ele está passando. É só para isso. Eu deixei comentado aqui, se você quiser, é só tirar o comentário aqui, ó, fazer assim, pronto. Aí quando você executar, você vai ver ele fazendo linha por linha. Vamos voltar aqui e deixar comentado. E aqui então a gente definiu a nossa função. Por que eu não entrei em detalhes no for, como que faz for, sintaxe, assim como sintaxe de declaração de funções? Porque tudo isso já tem vídeo aqui no canal só falando especificamente disso. Eu vou deixar os links também na descrição. Depois, se você quiser, dá uma olhada, que são conteúdos também bem legais e bem passo a passo ali, que com certeza vai te ajudar. Então olha lá, vamos agora executar aqui, ó. Pronto, a gente já criou a nossa função, a gente não executou, a gente só criou. Agora aqui a gente vai de fato executar a nossa função. Então olha lá, a gente coloca o nome dela, abre e fecha parênteses. Simples assim, executamos. Agora vamos ver a nossa lista lá, se ele carregou. Quando a gente executar aqui a nossa lista variáveis numéricas, olha lá. Então ele carregou com essas variáveis aqui que são do tipo numérico, que é o que? int64 ou float64. Se a gente olhar aqui, ó, uma por uma,
a gente vai ver que são essas variáveis aqui que ele simplesmente carregou aqui. Beleza, até aqui, ok. Agora vamos contar quantos itens, quantas variáveis tem na nossa lista. Nós temos 10 itens, ou seja, aqui então nós temos que gerar 10 boxplot. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para as variáveis categóricas. A gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai criar uma lista aqui de variáveis categóricas vazias e o procedimento aqui da função, da declaração da função, de limpar a lista, de fazer o for e pegar as colunas, o procedimento é exatamente igual. É um Ctrl+C e um Ctrl+V daqui desse de cima, dessa nossa outra função. O que muda, tá? Muita atenção aqui, o que vai mudar? A gente não quer agora o que é string, então a gente vai mudar o dtypes. Então a gente vai pegar aqui o que é object ou o que for category, que é categoria significa string também. E a gente vai criar essa função, mudando aqui ó, os tipos do dtypes. Então aqui a gente vai pegar para as variáveis categóricas, strings, porque os gráficos são diferentes, a construção do gráfico é diferente. Tá? Então a gente precisa separar isso para na próxima função automatizar isso. Vamos executar. Aqui a gente executou, aqui a gente vai executar a nossa função, porque aqui a gente executou o comando, mas só criamos a função. Aqui a gente vai executar a função. Vamos executar e vamos listar aqui as nossas variáveis. Olha lá, essas variáveis que são categóricas. E vamos fazer uma contagem delas aqui. Prontinho, 70% do trabalho ali da automatização já foi. Agora só falta a última função, que é uma função que vai chamar essas duas, vai fazer uma validação e automaticamente vai gerar o gráfico do tipo que você escolher. Se você quer gráfico para variável numérica ou para variável string. E antes da gente começar a fazer essa outra função, porque ela é um pouquinho mais longa, mas não é difícil, só para a gente não cortar nosso raciocínio, se você não tiver inscrito, se inscreve agora aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos desse tipo. Tudo bem passo a passo, detalhado, na prática. E ainda disponibilizo todo esse material, todo esse código-fonte para te ajudar. Então vale a pena, se inscreve aqui, ativa as notificações, porque com certeza esse conteúdo que eu trago vai te ajudar bastante. Agora vamos voltar e vamos prosseguir e finalizar aqui nosso trabalho, que você vai ver que é top e que é fácil gerar gráfico de forma automática. Vai resolver muito problema seu e vai te poupar muito tempo quando você está fazendo sua geração de gráfico. Primeira coisa, eu vou contextualizar aqui, só para você não achar que é um bichão de 7 cabeças isso aqui, tá? Porque não é. Primeira coisa, o código aqui, ó, ele é o mesmo, esse código daqui, com esse código daqui é o mesmo, só tem algumas sutis diferenças que eu vou te mostrar aqui. Então não acho que o código é muito grande, porque não é. É só alguns detalhes que vão mudar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, def, que a gente vai definir nossa função e ela vai chamar gerar gráficos. E entre parênteses, a gente vai colocar um tipo. Escrever mesmo a palavra tipo, 2 pontos. Esse tipo vai ser o quê? Vai ser do tipo 1, que é numérica. Do tipo 2, que é categórica. E do tipo 3, não vai existir porque a gente não vai programar nada. Mas se você quiser programar outros tipos de gráfico também, é só seguir o mesmo raciocínio. Eu fiz só com 2 tipos de gráfico para você ver como que é simples. Mas o procedimento, depois se você quiser gerar tipos 10 tipos de gráfico, é só Ctrl+C, Ctrl+V e mudar aqui uns detalhezinhos que eu vou te explicar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer quando a nossa função executar, a gente vai ver o tipo dela. Se for do tipo igual a 1, que significa que é o quê? São gráficos numéricos. Para esse nosso exemplo, a gente vai gerar boxplot. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui ó, as nossas variáveis numéricas. O que é esse variáveis numéricas? Lembra? É a função que a gente criou aqui em cima, que ela vai criar as variáveis numéricas, né, e vai preencher a lista para a gente. Então, nada mais é do que a gente vai executar aqui, ele vai preencher aquela nossa lista com as variáveis que é para gerar os gráficos. Em seguida, a gente vai colocar aqui ó, num underline colunas, que significa o quê? Número de colunas. Que vai ser igual a gente aqui, ó, esse int é simplesmente para converter para inteiro. Esse len a gente está contando aqui, ó, quantas variáveis tem na nossa lista. Mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que aqui a gente depois converte para inteiro. E aqui a gente divide por 2. Simples assim. Então, nosso número de colunas vai ser o quê? Lista variáveis numéricas dividido por 2. Lembra que a gente tinha 10 variáveis numéricas? Então, nosso número de colunas é 5. A gente quer 5 colunas.
ok? Em seguida, a gente faz a mesma coisa com o número de linhas. Então a gente coloca aqui, ó, num linhas igual. Vai contar aqui a mesma coisa, a nossa lista de variáveis numéricas, só que a gente vai dividir pelo nosso número de colunas. Quantas colunas nós temos lá que resultou aqui desse cálculo? 5 colunas, correto? Então se a gente dividir 10 por 5, que são o número de linhas dividido por 5, vai dar 2. Então a gente vai ter ali na nossa tela 5 colunas e 2 linhas, ok? A próxima coisa que a gente vai fazer é simplesmente definir ali a área de plotagem. O que é a área de plotagem? Essa área aqui que no caso a gente vai definir o tamanho dela. Então a gente quer 15 por 12. Se você quiser um pouquinho maior, um pouquinho mais largo, um pouquinho menos largo, menor, é só você ajustar aqui, tá? Isso aqui é bem simples. E aqui, ó, na linha de baixo, Auto Layout Go a True, é simplesmente para ele já pegar e já plotar isso de forma automática. Esses comandos aqui, então, não tem segredo, é super simples. Agora, aqui, ó, é onde a gente vai definir ali os nossos subplots. Por quê? Porque quando a gente faz um gráfico, a gente tem ali toda a nossa área de trabalho, a nossa figura aqui, ó, que ele vai exibir o gráfico. Por quê? Quando eu diz plotar, plotar é exibir o gráfico, é gerar o gráfico e exibir. Quando a gente faz um plot, significa o quê? Que ele está preparado por padrão para ele entender que a tela inteira ali é para fazer um gráfico. Então, se a gente quer fazer vários dentro de uma tela, a gente tem que usar o método subplots. E aí a gente faz o seguinte, a gente cria aqui, ó, um F e um eixo. Aqui poderia ser qualquer letra, tá? É simplesmente para a gente poder fazer o controle de onde ele vai exibir. Aqui a gente coloca igual plt.subplots. Aqui, ó, simplesmente é o nosso número de linhas e o nosso número de colunas. Então, nada mais é do que a gente está dizendo para o Python, falar assim, olha Python, eu vou querer gerar vários gráficos e eu quero gerar simplesmente em 5 colunas e 2 linhas. Por quê? Eu não tenho 10 variáveis, eu vou gerar em 2 linhas, em 10 colunas, 10 gráficos. Aí, aqui na linha de baixo, a gente sempre vai iniciar aqui essa variável de linha e de coluna como 0. Por quê? Porque aí é a posição que ele vai começar a montar o gráfico na tela. Em seguida, a gente vai fazer um for. Aonde que a gente faz um for? Vamos fazer um for e em listas variáveis numéricas. Porque essa lista aqui ela está carregada porque a gente chamou ela aqui dessa função, certo? Então, toda nossa variável que ele for passando fora ali dentro, ele vai jogando um gráfico na tela. E aí, a gente faz o seguinte, coloca aqui, ó, qual gráfico que a gente quer? sns.boxplot, a gente quer um boxplot, igual a gente fez aquele individual. Então a gente vai colocar aqui, ó, data, que é o parâmetro do método, né, do boxplot, data igual nosso df dados, vírgula, y igual o i. O i é o que? É a variável que ele está passando da nossa lista. E como a gente está usando o método subplot, a gente tem que passar aqui, ó, no eixo, ou seja, na posição, qual é a posição que a gente quer exibir aquele gráfico que ele está passando aqui. Então, a propriedade, a x, aqui é uma propriedade, tá? Aqui na propriedade, a x vai ser igual a axis, que é o que? Eixo, linha, coluna. Então aqui, ó, no caso linha 0, coluna 0. Começou aqui inicialmente, está valendo linha 0, coluna 0. Lembrando que o índice sempre começa em 0 no Python. Aí, em seguida, eu vou colocar aqui um contador. Coluna que vai ser mais igual a 1. Porque primeiro ele faz em uma coluna, depois na outra coluna. Então eu fiz o primeiro, eu já tenho que acrescentar aqui um número nesse contador. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer também um if. Por quê? Eu tenho que checar aqui, ó, se minha coluna for igual ao número de colunas, qual que é o nosso número de colunas que a gente fez aqui? São 5, certo? Então significa que se chegar na coluna 5, o que vai acontecer? Não tem coluna 6, ele tem que ir aonde? Para a linha 2, para a linha de baixo. Então eu vou fazer aqui, ó, linha mais igual 1, que ele vai fazer o quê? Inicialmente a linha está 0, ele vai para a linha 1, ou seja, a gente vai ter lá 2 linhas, só que por que 0 e 1? Porque o índice começa em 0. Então ele vai fazer o quê? Ele vai para a linha de baixo e aí ele zera a coluna. Por quê? Porque ele tem que voltar lá pro comecinho e fazer da coluna 0. Aí ele vai fazer 0, vai passar, vai fazer na 1, na 2, até chegar na 5. E aí, depois que ele fizer todo esse for aqui, a gente exibe. E aí, quando eu exibir, ele vai mostrar os gráficos todos, os 10 gráficos de uma vez na tela. Aí, a gente entra no nosso elif. O elif é para quê? O tipo 1 é numérico, o tipo 2 é categórico. É nossas variáveis string. Então, a gente vai fazer aqui, ó, a mesma coisa,
Só que a gente vai colocar, em vez da gente chamar nossa função variáveis numéricas, a gente vai chamar nossa função variáveis categóricas. É a única coisa que vai mudar. De resto, não muda nada, ó. É tudo a mesma coisa, tá vendo? São os mesmos comandos, é a mesma lógica. Se você quisesse, por exemplo, tipo 3 seria um histograma, tipo 4 um histplot, você só ia mudar o nome do gráfico aqui. Colocaria mais um elif e o nome do gráfico você mudaria. E aí, sempre tem que ter uma condição final, porque vai chegar uma hora você pode ter um número lá digitado que não corresponde a nada. Então, para não dar pau no seu programa, você coloca ali, ó, por final um else, modelo de gráfico não permitido. Então, ó, vamos executar aqui a nossa coluna. Aqui a gente está executando a criação da coluna. Então, ele criou, tá vendo? A gente criou a função. E agora a gente só chama a nossa função e faz a mágica acontecer. Então, olha lá, se eu colocar aqui a nossa função, gerar gráficos, e entre parênteses 1, que é do tipo 1, vou dar um clique aqui para executar, ele processou, olha lá, ele gerou 10 boxplot, pode ver, um de cada coluna, de todas aquelas nossas variáveis que são numéricas, tá vendo? Ó, 10 gráficos. Ele fez aqui, ó, 5 colunas, tá vendo? Porque das colunas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 2 linhas. A primeira linha tem 5, a segunda linha tem 5. E agora, se a gente quiser gerar aqui os nossos gráficos das variáveis categóricas, a gente não precisa ter nenhum esforço, basta colocar o 2 aqui e mandar executar. Olha lá, ele gerou aqui o nosso gráfico das nossas variáveis categóricas. Aí, esse tamanho, tá vendo? Você pode ajustar por aqui na função. Se você quiser menor, eu vou diminuir, por exemplo, das variáveis categóricas, né? Vou colocar aqui 18. Vou gerar a função, a criação da função novamente. Venho aqui nela e executo de novo. Olha lá, ele já ficou menor, tá vendo? Ele já diminuiu um pouquinho. E aí você pode ajustar o tamanho da forma que for melhor para visualmente você analisar. Mas esses comandos aqui eu vou disponibilizar para vocês. Isso vai funcionar em qualquer código que você for trabalhar, qualquer data frame. Você tem já a execução dos gráficos pronto. Só precisa se atentar na hora que você for criar aqui as funções na quantidade de variáveis que você tem no seu data frame, no seu novo data frame. Então você precisa só ajustar aqui, porque é de acordo com a quantidade de variáveis que você tem aqui, ó. Tá bom? Mas esse código aqui funciona para tudo. E se você quiser também incluir mais tipos de gráfico, histograma, stplot, coreplot para fazer correlação, tudo, você pode ir incluindo aqui, ó, no corpo da função, colocando o elif tipo 3, elif tipo 4 e assim por diante. O importante é só você entender como que é construído, como que é montado, porque depois é só você fazer pequenos ajustes e pronto. Pode usar essa função que vai economizar muito tempo da sua análise ali na sua geração de gráfico. Deixa para mim nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou dessa função, se isso vai te ajudar de alguma forma, para eu saber, para eu poder balizar ali os conteúdos que eu estou trazendo para vocês, se você está gostando, se vocês estão gostando. Então deixa para mim, só coloca um comentário, um gostei ou então um joinha, qualquer coisa, para eu saber que isso aqui foi útil para você de alguma forma. E se você tiver alguma sugestão também, pode deixar para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, que é para você colocar em prática esse conhecimento, fazer os ajustes que você quiser, que é um vídeo bem legal para criar um modelo preditivo de Machine Learning do zero. Bem passo a passo, detalhado, na prática. Tem um código fonte também para você baixar, o conjunto de dados. Vale a pena dar uma olhada porque é um vídeo que ficou bem legal.